O Coliseu na Idade Média. Capítulo 24. Embora a dinastia de Rômulo e Augusto houvesse se encerrado, afirma o autor de Romias Shibekami, o gênio do paganismo ainda não expirara. Sobrevivendo ao enorme império, ele fora tão longamente animado com um vigor sobrenatural, investido de uma tão medonha majestade, que o seu espírito lúgubre ainda se aninhava nos escombros das 7 colinas. O seu retrospecto não fora de arrependimento, mas de desespero. Seu sentimento anticristão foi, se possível, mais maligno que nos dias em que Nero e Juliano oficiavam como seus pontífices. Seu único consolo era lançar sobre o cristianismo a culpa de todas as calamidades do mundo, proferir maldições sobre ele, e defender com todo o poder e força cada vestígio remanescente de superstição. O espírito do paganismo ainda se demorava dentro dos muros do anfiteatro. Já não possuía os seus mártires e gladiadores, mas ainda havia muitas vítimas nobres para os seus esportes cruéis e sanguinolentos. Os combates entre homens e feras não haviam sido proibidos pela lei, e prosseguiram por quase 100 anos. Estas espécies de diversões foram sancionadas por Honório e Teodósio, que regulamentaram as leis concernentes à caça de animais selvagens, a fim de que certas regiões se tornassem reservas, onde apenas os ministros imperiais pudessem caçar feras para os jogos do circo e do Coliseu. Nem bem os godos se retiraram, carregados com os despojos da cidade. Os romanos que haviam escapado aos horrores do cerco, e se ocultado nos montes de Alba Longa, nas montanhas de Tíburi, retornaram à cidade. Não foi para chorar sobre as tumbas, observa o autor citado, nem para suplicar em volta dos altares, mas para correr ao seu amado circo, que os fugitivos voltaram como a maré a uma praia deformada pela destruição. Vociferaram que tudo o que exigiam eram os espetáculos e as rações diárias, como no passado, para indenizá-los da visita dos godos. As multidões que haviam fugido diante das espadas dos bárbaros logo voltaram com esperança de abundância e de prazeres. A rainha das 7 colinas recolocou a sua coroa de louros, ajustou-a arrogantemente, como se ela houvesse sido apenas levemente avariada pelos bombardeios da guerra. Cassiodoro, que se distinguiu nos primeiros 20 anos do 6º século como secretário do rei Teodorico, conta-nos no 5º livro de suas variedades que esses jogos com as feras, a que ele chama de detestáveis, não apenas existiram em seu tempo, mas que havia uma certa necessidade de mantê-los para satisfazer o gosto depravado do povo. Os dias de sua grandeza são passados, e aquele espírito indomável, que era atiçado para uma fúria irresistível pela mais leve derrota, acha-se reduzido a pó como os troféus de suas vitórias passadas. Os godos haviam, sossegadamente, se retirado com o seu espólio. Nenhum grupo de veteranos se reunira sob a águia vitoriosa para perseguir os bárbaros até seu lar nas montanhas, ou vingar a ruína que eles haviam trazido sobre a cidade imperial. Houve um tempo em que Roma teria aniquilado, para sempre, até o nome da raça bárbara que ousasse cruzar a distante fronteira do império. Mas esses dias se foram. O espírito marcial do povo fugira. A hora do julgamento chegara. A maior glória e a destreza em armas, aplaudidas agora por este povo decaído, são o triunfo dos bestiários na arena do Coliseu. A última referência a esses jogos acha-se na crônica do senador. Ela relata que, por volta do ano 519, quando Silícia Generus foi eleito cônsul, celebrou a sua nomeação com jogos no anfiteatro. Com grandes despesas, fez trazer da África uma imensa quantidade de animais selvagens, que em poucos dias foram todos mortos na arena, cujas areias ainda não se saciara com o sangue de milhões de vítimas. Depois disso, Roma passou por 2 séculos de infortúnio e aflição. Os lamentos de tristezas e angústias das multidões esfomeadas e moribundas não foram interrompidos, por um momento sequer, pelos gritos selvagens do circo ou do Coliseu. Com os repetidos cercos dos godos, e a última devastação sob Átila, a cidade tornou-se uma ruína à volta do gigantesco anfiteatro, que parecia elevar ainda mais alto, e mais majestosamente, as suas paredes indestrutíveis que sobre as ruínas dos palácios e templos caídos, espalhados pela planície ao redor. No início do 7º século, quando o sol da paz, na nova dinastia sob o cristianismo, começou a brilhar sobre a cidade condenada, o Coliseu, embora abandonado,
permaneceu solitário em meio a um deserto de escombros, como um nobre monumento de ruinosa perfeição. A gramínea que crescia em sua arena abandonada era espessa e luxuriante. As sementes de loures, flutuando na brisa gentil do oeste, foram arrastadas para as montanhas de alvenaria, e logo as paredes desoladas do Coliseu foram decoradas com milhares de flores. Os ventos invernosos enroscaram-se em seus longos e escuros vomitórios, com ecos fantasmagóricos. O solene grasnido do pássaro da solidão soou alto e agudo, de seu ninho em meio aos esteios desagregados do portentoso velário. Aquelas paredes, que tantas vezes estremecera contra o ar de milhares de vozes, envolviam-se agora num silêncio de morte. Nenhum som humano quebrava a tranquilidade assustadora, a não ser o passo cauteloso de algum aluno gazeteiro, escondendo-se em seus corredores, ou as exclamações de deleite de algum antiquário, parando para admirar-lhe as maravilhas de ciência e arte, ou, quem sabe, o gentil murmúrio da oração de um peregrino ajoelhado no chão manchado de sangue, campo de batalha dos mártires da igreja. Dentre os peregrinos que visitaram este local sagrado, esteve um que quebrou o silêncio da história naqueles séculos, quando, em sua peregrinação pela cidade eterna, visitou esse grande monumento do passado. Dificilmente poder-se-ia escrever um panegírico mais belo e mais forte do grande anfiteatro, que a sublime profecia de Beda, o Venerável, no final do 7º século: enquanto resistir o Coliseu, Roma resistirá; quando cair o Coliseu, Roma cairá, e com Roma, o mundo. Algumas dúvidas são expressas pelos historiadores modernos quanto ao tempo preciso em que a imensa estrutura começou a desintegrar-se. Muitos supõem que ela deve ter sofrido, como a maioria dos grandes edifícios da cidade, durante o reinado gótico de terror e ruínas. Mas da expressão de escritores contemporâneos, Marangoni e outros antiquários são da opinião que ela permaneceu em perfeito estado até o fim do século XI. A imensidão e a espessura compacta de suas paredes de pedra travertina parecem ter desafiado todos os esforços para demoli-las. Mesmo em seu presente estado ruinoso, quando apenas 2/3 de sua estrutura original subsistem, precisar-se-ia de 1000 homens, durante vários meses, para transformá-la num montão de entulhos. Os godos, que encontraram presa fácil nos edifícios menores da cidade, deixaram ao tempo a tarefa lenta, porém certa, de esfarelar o esplêndido monumento. No entanto, as comoções políticas do final do século XI trouxeram sobre o anfiteatro outra terrível onda de devastação e ruína, pela qual as suas paredes maciças e indestrutíveis foram sacudidas e desfiguradas. Isto aconteceu no pontificado de Gregório VII, por volta do ano 1084 de Nosso Senhor. Gregório, que era conhecido no início de sua carreira como diácono Hildebrando, era um monge pobre e austero. Por ocasião de sua eleição, todo o Império Germânico suspirava sob a tirania de um rei maldoso e imoral. Não se pode conceber um contraste maior que o observado entre os costumes dissolutos de Henrique IV e a vida irrepreensível do austero monge. A séria disputa entre a virtude e o vício, que caracterizou o reinado de Gregório VII, foi prefigurada numa carta que o líder religioso recém-eleito enviara ao rei, a fim de persuadi-lo a impedir sua nomeação. Pois, escrevera ele: se eu for declarado Papa, punir-te-ei por teus crimes. A sua eleição foi confirmada, após longa tolerância, e uma inútil espera de que Henrique se convertesse. Ele finalmente o excomungou, e destituiu do trono. O impiedoso alemão apoiou a causa de Gilberto, o antipapa, e marchou sobre Roma. Ele acampou nos campos vaticanos, mas um ataque repentino e inesperado de um pequeno grupo de soldados do Papa surpreendeu e desconcertou-lhe o exército. Uma praga lastrou-se por suas tropas e ele foi obrigado a retirar-se para o norte. Voltou uma segunda vez, com uma força e um ódio ainda maiores contra o líder cristão, e tornou a cercar a cidade. Ateou fogo à Basílica de São Pedro, mas a população romana, sob a direção do próprio Gregório, extinguiu as chamas antes que elas prejudicassem o templo. Finalmente, após um cerco de 2 anos, o portão laterano foi aberto aos alemães, mediante suborno, e Gregório refugiou-se no castelo de St. Ângelo. Durante um mês eles cercaram a tumba colossal de Adriano, e tentaram, inutilmente, agarrar o líder cristão,
ou mesmo atravessar a ponte para tomar posse da basílica. O socorro para o líder aprisionado chegou na pessoa de Robert de Guiscard, um capitão normando e chefe feudal dos domínios papais. Ele era um conquistador duro e insensível, cujas crueldades já haviam sido condenadas pelo próprio Gregório, a quem ele viera salvar. Henrique fugiu à sua aproximação. Contudo, seus partidários e um grande número de romanos ousaram resistir a Guiscard, e pagaram caro por isto. O conquistador ativo não hesitou por um instante sequer, queimou a cidade, e abriu caminho com a espada até chegar ao castelo de St. Ângelo, e libertou o prisioneiro. Nessa ocasião, foram os amigos da ordem, e não os inimigos, que se empenharam em varrer da face da terra cada vestígio da Roma paga. A cidade inteira, desde a Basílica de São João de Latrão até o Capitólio, foi transformada em ruínas. Alguns dos mais notáveis monumentos da antiguidade, que haviam escapado à fúria dos godos, e que ainda eram o orgulho e a glória da cidade, tombaram sob a mão de ferro de enraivecido do Guiscard. Quando ele alcançou o Capitólio sobre um campo de ruínas fumegantes, o povo viu a sua desesperada resolução de destruir a cidade, e entregou o Papa. Guiscard levou-o a um local sossegado, em Salerno, onde Gregório sucumbiu sob suas muitas provações. E difícil dizer quanto do Coliseu foi arruinado nessa ocasião. Marangoni, que acreditamos ser o mais crítico nestes assuntos, afirma: não apenas o que podia ser destruído pelo fogo dentro de suas paredes rochosas, mas os seus belos pórticos artísticos foram arruinados na severa desforra desse godo amigável. As bancadas interiores eram quase todas de mármore, mas ainda havia bancos de madeira nas fileiras superiores, além de suportes e ornamentos espalhados pela imensa construção. A parte voltada para o Monte Coeliano e o Arco de Constantino suportaram de um modo particular o ímpeto da tempestade, e foi da alvenaria caída ali em montões que se retiraram o material para diversos palácios da Roma moderna, como de uma imensa mina de pedra e travertino. Muitos papas e cardeais têm sido acusados, por escritores superficiais, de haverem sido os primeiros espoliadores desses belos edifícios. Antiquários indignados desprezam os nomes de Paulo II, e dos cardeais Riario e Farnese, como se houvessem insensivelmente saqueado este majestoso monumento do passado, para erguer palácios de luxuriante esplendor em meio às casas irregulares e desprezíveis da cidade medieval. A verdade é que esses homens, animados por louváveis motivos a enriquecer e embelezar a cidade, foram tão somente culpados de remover pilhas indiscriminadas de entulho, que jaziam havia séculos à volta dos velhos muros do anfiteatro, como um triste vestígio da vingança de Guiscard. Logo após o falecimento de Gregório VII, o Coliseu foi transformado em fortaleza. Os distúrbios políticos e as rebeliões parricidas dos filhos da Igreja haviam chegado ao auge de sua fúria, e é quase provável que alguns sucessores de Gregório refugiaram-se do rigor do temporal dentro dos muros do Coliseu. Os pontífices que reinaram naqueles tempos conturbados tiveram de encontrar perigos maiores que os enfrentados por seus predecessores, quando celebravam cultos nas escuras cavernas da terra. Facções rivais haviam dividido a cidade entre si. As tumbas e teatros do antigo império tornaram-se castelos e fortalezas dos novos aspirantes ao poder. Os Orsinis tomaram posse do castelo de St. Ângelo, os Colonnas viraram donos do mausoléu de Augusto, e os Frangipanis, os mais poderosos de todos, fortificaram o Coliseu. Certamente, o leitor não viajado estranhará que as tumbas dos mortos tenham se tornado fortins de guerra. Estamos realmente dizendo que os monumentos dos mortos esquecidos ficaram cheios de homens armados, e tornaram-se fortalezas inexpugnáveis. A magnificência dos mausoléus da Roma Imperial era tão estupenda, que mesmo agora, após as guerras e tempestades de 2000 anos, as suas poderosas ruínas ainda são o orgulho da cidade. As paredes imperecíveis do túmulo de Adriano foi o único castelo forte na posse do sucessor legítimo do trono dos Césares, Pio IX. Muratori relata que, quando Inocente II ascendeu ao trono, refugiou-se sob a proteção da família Frangipani, em seu palácio e fortaleza no Coliseu, sendo expulso do Palácio Laterano pelo antipapa Gilberto, o mesmo que levantara o braço impiedoso contra Gregório VII. Saitutas domus Frangipanum de Laterano descendu,
et apud sanctam Marianorum et cartularium attic Coliseum. E, na história de Ptolomeu, bispo de Torcello, uma contemporâneo, encontramos a mesma coisa corroborada nestas palavras: si recollegitim domibus, frangepanensium quaerant infra Coliseum, que edicti munitium fuit tortarum. Ele protegeu-se na residência dos frangepanes, que ficava dentro do Coliseu, pois aquele forte era inteiramente deles. Pulando os detalhes. A importância do anfiteatro como fortaleza que mudou de proprietários conforme as fortunas de guerra, conduziremos o leitor a uma estranha cena ocorrida dentro de seus muros em 1332. Quase 6 séculos se passaram desde que o Coliseu ressoou com o grito ensurdecedor de uma multidão de espectadores fascinados. Muitas e estranhas foram as vicissitudes por ele vividas desde o seu último espetáculo sangrento. Através de cada século, desde a sua fundação, a sua história foi entrelaçada com os sofrimentos dos romanos. Embora não mais ecoasse o suspiro lamentoso do gladiador moribundo, muitos queixumes de pesar quebraram a solidão de suas bancadas desertas. As suas paredes foram enfumaçadas pelo fogo, abaladas e destruídas em muitos lugares pelos relâmpagos do céu, e desfiguradas em outras partes pelos implementos de guerra. O estrago de cada elemento de destruição, capaz de humilhar o homem em sua obra mais orgulhosa, despojou o portentoso anfiteatro de seus detalhes magnificentes, deixando-lhe o esqueleto rochoso como um monumento de gênio e arte triunfantes sobre a força bruta e selvagem. Suas reminiscências têm reunido profundo interesse à medida que os séculos se passam, e as diferentes vicissitudes do tempo deram à sua história uma página variada. Estranha e interessante é a cena diante de nós. As suas bancadas decadentes acham-se mais uma vez repletas com milhares de pessoas. A arena está novamente tingida de sangue e o coro ensurdecedor de uma multidão excitada ecoa através das ruínas da cidade decaída. Até parece que os espíritos dos antigos romanos tiveram permissão de deixar o lúgubre reino dos mortos para festejar, por uma hora, no grande teatro que foi, por muitos séculos, o cenário de seus prazeres e infâmias. Essa reunião extraordinária no Coliseu ocorreu sob as seguintes circunstâncias: durante a permanência dos papas em Avignon, no ano 1305, Clemente V, diligenciando por suprimir as dissensões internas que roubavam de Roma a paz, enviou à Itália 3 cardeais embaixadores, dando-lhes poder para agir em seu nome pela paz do povo. Foi durante essa administração que o Coliseu foi transferido ao Senado. Muratori, que menciona a circunstância, não fornece a data da transferência, notifica simplesmente que ela ocorreu durante os anos 1328 e 1340. Justamente nesse período, reinou na cidade uma profunda paz. O rei Luís de Baviera retirara-se para o norte, e o seu antipapa, Nicolás II, fora vaiado e até mesmo apedrejado pelos romanos arrependidos. Alguns anos de alegria e calma, tão inusual naqueles séculos de distúrbios políticos, deram ao povo a oportunidade de entregar-se a alguns entretenimentos de paz. Os senadores, desejando expressar sua gratidão pela dádiva munificente do Coliseu, determinaram reabrir o anfiteatro com algum espetáculo grandioso para o público. Uma grande tourada, uma espécie de divertimento cruel, que se tornara muito popular entre os países do sul da Europa, foi proposta para comemorar o grande evento. Todos os nobres da Itália foram convidados a tomar parte na diversão, e os preparativos para a reunião levaram semanas e meses. O Coliseu tornou-se a oficina de 1000 artesãos. O som malho e do martelo tomou lugar do clangor das armas e das trombetas, e das canções obscenas dos soldados. Bancos temporários foram construídos sobre a estrutura maciça de joio e travertino. Os escombros que obstruíam as passagens e a arena desfigurada foram completamente removidos. Todos os preparativos estavam prontos. O dia para o grande entretenimento foi marcado para 3 de setembro de 1332. Era de fato estranho ver os romanos acorrer entusiasticamente a um entretenimento igual esquecido havia tanto tempo. Todos os negócios foram suspensos, e milhares de espectadores alegres afluíram de todas as cidades e aldeias vizinhas. Bem cedo, após o romper 3 dias, a multidão começou a reunir-se à volta do velho anfiteatro. As senhoras nobres da idade vieram em 3 grupos, todas em trajes de cerimônia,
e conduzidas por 3 príncipes vistosos e ricos, eleitos unanimemente por cada grupo. Podemos agradavelmente imaginar a N0S na arena, e ver a crescente maré de alegre colorido, e de faces ainda mais alegres, derramar-se pelas arquibancadas. Já estivemos, em imaginação, nesse mesmo lugar, enquanto recordávamos nestas páginas as cenas dos primeiros séculos. Agora sentimos falta da forte constituição dos antigos romanos, e do deslumbrante estrado adornado com ouro e joias, onde ficava o assento do imperador. Não há um velário gracioso para impedir os raios do sol escaldante e dispersá-los em suaves matizes. O pódio não mais resplandece com a riqueza do império. Os senadores são poucos, e a toga elegante desapareceu. Nenhuma vestal ou adivinho mentiroso faz contraste às cores com as peculiaridades de suas vestes, nem confere, com a sua presença, uma solenidade religiosa às diversões da impiedade. Os estandartes das famílias nobres flutuam sobre a arena, e representam os poderes reinantes do império decaído, pois em seus dias, cada aristocrata era rei em sua fortaleza. Entretanto, as pessoas são pacíficas e ordeiras. Os ouvidos não são ofendidos pelas horríveis blasfêmias ao Deus verdadeiro. Nenhuma obscenidade ou imoralidade preenche o tempo da multidão à espera. O demônio do paganismo já não se senta no trono imperial. Esta é a primeira, mas não a última vez, que os cristãos se reúnem dentro dos muros do Coliseu. Todos os que se engajaram para o combate aos touros são, sem exceção, filhos da nobreza. Encontravam-se entre eles nomes de famílias que ainda hoje florescem na aristocracia italiana. Os rapazes estavam vestidos nas mais ricas cores, e cada um ostentava na testa um lema, que geralmente era uma frase curta, expressando coragem, e destacado de algum evento notável do passado da cidade. Citaremos, de Muratori, alguns dos mais belos e interessantes. Eles foram convocados por sorteio, e o primeiro a aparecer na arena, em meio às saudações ensurdecedoras da multidão, foi Galeotto Malatesta, de Rimini. Estava totalmente vestido de verde, levando na mão uma espada desembainhada, de formato antigo, e ostentando sobre o quepe de ferro as palavras: "Somente eu sou como Horácio." Então veio Sico Delia Valle, vestido de preto e branco, e portando uma cimitarra, de onde pendia uma fita púrpura com os dizeres em ouro: "Sou Enéas por Lavínia." Mesmo Artali apresentou-se inteiramente de preto, porque estava de luto pela esposa. O seu mote era: "Como vivo desconsolado." O jovem Caferelo veio vestido numa pele de leão, e tinha por lema: "Quem é mais forte que eu?" O filho de Messer Lodovico Delia Palenta, da Ravenna, vestido de vermelho e dourado, ostentava na testa: "Se eu morrer coberto de sangue, será doce a morte." Savello de Anagni, todo de amarelo, com a divisa: "Cuidado com a loucura do amor." Secco Conti trajava uma bela vestimenta prateada, e trazia as palavras: "Assim é a fé imaculada." Pietro Capotti, vestido numa cor encanada, tinha à volta do pescoço as palavras: "Sou escravo da Lucrecia romana", indicando que era escravo da castidade, personificada na casta Lucrecia da Roma antiga. Havia 3 da família Colonna, que era a mais poderosa nesse tempo, estando na posse do Capitólio. Os 3 vestiam-se de branco e verde, e os seus motis eram tingidos com o orgulho de seu poder. O mais velho exibia: "Se eu cair, vós que me olhais também caireis", anunciando que eles eram a honra e o esteio da cidade. O segundo trazia: "Quanto maior, mais fone", e o terceiro: "Infeliz, mas poderoso." Assim, cerca de 50 jovens nobres, saudáveis e belos, adentraram a arena, primorosamente vestidos. O sofá escava nas espadas polidas e nas fivelas adornadas com joias. As cores do arco-íris misturavam-se na variedade do contraste, conferindo luminosidade ao cenário. Essa diversão, no entanto, teve um trágico fim, em perfeita harmonia com a história enodoada de sangue do Coliseu. Muitos dos jovens vestidos tão galhardamente achavam-se separados da eternidade por uns breves instantes de uma morte terrível. Antes do pôr do sol desse dia de cruel esporte, muito lamento haveria de encher o ar aquecido. A cena recorda-nos um grupo festivo apanhado pela correnteza do Niágara. Em meio às danças e às músicas, e à alegria ofuscante da intemperança, eles despreocupadamente viram a proa do barco para as corredeiras,
esperando recuperar-se após a queda temerária. Mas é tarde demais. Os remos são frágeis, o leme não obedece, um instante, e eles estão rodopiando sobre a massa líquida agitada, para em seguida serem arremessados ao abismo. Na indomável insensatez da juventude vaidosa, aqueles jovens nobres construíram castelos de bravura, e facilmente venceram os touros enfurecidos. Confiaram demasiadamente em sua agilidade, na boa forma de suas espadas, e na força de seus braços. Durante os entretenimentos do dia, 18 componentes da flor da nobreza italiana foram mortos, e 9, feridos. Como se pode imaginar, as touradas não encontraram encorajamento na cidade eterna. Em poucas horas de brutal distração, diversas casas nobres foram privadas de seus hasteios, e muitos herdeiros e famílias foram lançados ao luto e à tristeza. Aquele dia tornou-se um triste aniversário no calendário de muitas mães, esposas e noivas. Os jogos deveriam durar vários dias, mas as consequências fatais do primeiro esfriaram suficientemente o ardor público. Em vez de afluírem novamente ao Coliseu, em multidões deliciadas, como faziam os antigos romanos, o povo foi à igreja de São João de Latran chorar sua tristeza, e assistir às exéquias dos jovens mortos na tourada. Seus corpos lacerados foram postos na mesma tumba, dentro da nave da basílica, onde se acham agora dormindo há séculos, desconhecidos e sem cuidados. Peregrinos de todas as partes do mundo pisam descuidadamente o mosaico que recobre seus túmulos esquecidos.